pessoal, tudo bem? Hoje eu vim responder uma tag, eu tava procurando uma tag legal pra responder e eu vi que a Nina Secrets respondeu essa recentemente, que se chama séries, e eu adoro séries, vocês sabem. Quem me acompanha há um tempo sabe as séries que eu vivo falando e tudo mais, então eu vim responder, são 8 perguntinhas, então vai ser bem rapidinho. Primeira pergunta, qual a sua série favorita de todos os tempos? Quem me acompanha, quem viu alguns dos meus poucos vlogs, sabe que a minha série favorita é Charmed. É uma série que já acabou, tiveram 8 temporadas e é sobre 3 irmãs que descobrem que são bruxas, né? Do nada elas recebem os poderes delas e elas vão ter que combater todo o crime demoníaco, né? E salvar as pessoas e tudo mais. E muita gente não conhece essa série, mas na época em que ela estava passando, ela era muito famosa, principalmente porque é uma série que ficou 8 anos só com protagonistas femininas. Então, pra época, que era a década de 90 e anos 2000, isso era, assim, diferente, não tinha tanto. Hoje em dia você tem mais e tal, mas foi a primeira série que ficou muito tempo no ar com só protagonistas femininas. E eu gosto dela não só porque na verdade fala sobre magia, bruxaria, mas não é sobre isso no fundo. No fundo é sobre a relação das irmãs e a relação que elas têm juntas, a união delas, e que os poderes são só um adendo, desculpa o avião passando. Mas eu também gosto muito dessa série, é a minha série favorita, porque eu me reconheço muito nessa série, eu vejo muito da minha vida, tem muitas coisas em comum. Eu e minhas irmãs somos 3 irmãs, nossos nomes começam com a mesma letra, assim como na série, e a gente se identifica cada uma também com os personagens, então, tipo assim, toca muito a gente essa série, e por isso ela é minha favorita. Segunda pergunta. Seu personagem favorito? É claro que meu personagem favorito não poderia ser de outra série a não ser Charmed. Quem não conhece essa série, gente, procura saber, é uma série muito legal. A minha personagem favorita é a Piper Halliwell, que é uma das irmãs. No início da série, ela era irmã do meio, igual a mim. Só que ao longo da série, a irmã mais velha vai morrer. Desculpa contar, mas e aí vai surgir uma irmã que elas não conheciam, enfim. Então eu me identifico muito por ela ser irmã do meio, mas também pelo jeito dela, ela adora cozinhar, ela sonha em ter um restaurante, então eu me identifico muito com essa personagem, muito mesmo. Então Piper Halliwell, que é uma das 3 irmãs, que depois... 3 irmãs. Terceira pergunta, série que você viciou? Gente, quando eu falei que a minha série favorita era Charmed, essa série sempre vai ser a minha favorita. Mas ali, em segundo lugar, assim, quase em primeiro junto, é porque não dá pra falar que eu tenho 2 séries favoritas e amo as 2 igual, porque não é verdade. Mas a segunda série, a série que me viciou, foi Friends, óbvio. Eu cheguei a assistir, assim, alguns episódios ao vivo, na época que ainda estava passando. É uma série, assim como Charmed, é uma série dos anos 90, 2000, e é mais da geração da minha irmã, mas eu lembro dela assistindo, eu lembro de assistir alguns episódios, e aí passa até hoje eu assisto, eu rio, eu tenho box, assim como eu tenho de Charmed, eu tenho box de Friends. É uma série que eu me identifico muito também, me identifico muito com a Mônica, enfim, é uma série que me viciou, que eu assisto até hoje, sempre que tá passando eu paro pra ver. Então, é uma série que me viciou, também é uma das minhas favoritas. Só não é mais favorita porque Charmed tem muita coisa em comum comigo, então não tem como ser a favorita, mas é uma série que eu amo muito também. Quarta pergunta, desculpa. Personagem que você tem algo em comum. Já falei, Piper, né? Piper Halliwell, de Charmed. Ela é minha personagem favorita. E porque tem muitas coisas em comum. Mas a Mônica também, de Friends. Então, mas a resposta é Piper. Quinta pergunta. Série que todo mundo gosta e que você não gosta. Gente, eu não posso dizer que eu já assisti todas as séries, assim, da minha vida. Mas eu me considero uma pessoa que tem conhecimento de várias séries. E uma série que bomba, assim, que todo mundo gosta e eu não vejo muita graça é House. Foi a mesma resposta da Nina.
Eu não curto muito House, eu prefiro ER, eu prefiro Grey's Anatomy. E quando a Nina falou isso, eu compartilho dessa mesma opinião. As pessoas falam muito de House, mas eu não vejo muita graça, sabe? Não me identifico. Não foi uma série que me prendeu, assim, de eu continuar assistindo. Então, House. Sexta pergunta. Sua série favorita dos últimos tempos? Quem também me acompanha sabe que eu já comentei em alguns vídeos que eu gosto muito de The Vampire Diaries. E é a minha série, é uma série que ainda está no ar, então é a minha série favorita dos últimos tempos. Eu também tenho os boxes, então eu considero que é uma série que eu gosto. Quando eu tenho box é porque eu gosto. E porque se eu comprei é porque eu sempre procuro rever, assim. E já aconteceu, todo ano eu revejo Charmed, pra quem não sabe. Friends, eu não tem por que ainda rever, pegar o box, porque passa muito na TV. Mas eu cheguei a rever na época porque meu namorado também queria conhecer. E The Vampire Diaries ainda está em percurso, né? Mas eu já revi, sim, na ordem, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta temporada, porque eu comprei os boxes. Ainda não tenho da quinta e a sexta ainda tá no ar, mas enfim, é a minha série favorita que ainda está no ar, né, dos últimos tempos. Sétima pergunta. Protagonista que você não gosta, mas curte a série desse protagonista? Eu não faço ideia. Eu não sei. Porque normalmente, assim, quando eu gosto de uma série, eu gosto muito dos protagonistas. Então, é difícil. O máximo que pode acontecer é eu não gostar de um dos personagens, mas às vezes ele não é protagonista. Então, eu não sei responder essa pergunta. Eu teria que pensar mais. Vou pular, vou pra próxima pergunta e se eu lembrar, eu falo de novo. Oitava e última pergunta. Uma série brasileira que você assistia ou assiste? Gente, série brasileira é complicado, né? Porque acho que as únicas séries brasileiras que eu assisti foram as de comédia e alguns episódios dessas séries de ação, assim, que andou tendo aí na Globo. Mas eu lembro que eu assistia muito. Como é o nome? Sai de Baixo. Que mais? Diarista. Essas séries, assim, de comédia. Grande Família, óbvio. Gosto muito da Grande Família, apesar de que, assim, nos últimos anos estava ficando meio chatinho. Não vou te dizer que eu assisti todos os episódios, mas eu via, gostava muito do Agostinho, enfim, gostava, assim, de Grande Família. E a Nina falou uma coisa que eu também vejo, Vai Que Cola, eu gosto. Passa todo dia, pra quem não sabe, na Multishow, já tá na segunda temporada. Quem tem net tá no Now também disponível. Então é uma série bem legal, bem engraçada. E assim, me lembra muito Sai de Baixo. Acho que até que eles se inspiraram. Tanto Toma Lá da Cá, que foi o que a Nina falou, mas eu não assistia muito. Não me interessava tanto, mas Toma Lá da Cá e Vai Que Cola, eu acho que é muito parecido com Sai de Baixo, assim. Esse negócio do público tá ali assistindo e tudo mais. Então, eles tentaram resgatar isso, que é bem legal, porque é uma coisa que funcionou e a gente, depois que Sai de Baixo acabou, a gente não via mais isso em nenhuma outra série. Enfim, mas as séries brasileiras que eu mais assisto são as de comédia, mas eu confesso que eu não sou regradinha, assim, não sou... Assim como eu faço com as séries americanas, de assistir todos os episódios na ordem, eu não sou com as séries brasileiras. Até porque não tem muito uma continuidade, né, a série brasileira. Enfim, é isso. E o personagem que eu não gosto, eu não consigo lembrar de um que eu não gosto e que eu gosto da série. Deixa eu pensar. Lembrei, gente, de um personagem, assim, é um dos protagonistas. A série Once Upon a Time, ela pegou os contos de fadas e botou numa nova perspectiva, num novo contexto. Eu confesso que eu parei de assistir, mas é uma série que eu gosto e que nas férias eu sempre... Tem sempre uma série que a gente começa a ver e não dá conta e a gente fica só com as favoritas mesmo, mas aí sempre nas minhas férias eu tento resgatar e correr, assim, me atualizar pra não ficar tão perdida. E Once Upon a Time é uma que eu vou fazer isso com certeza. Mas assim, na primeira temporada, uma personagem que me irritava muito era Mary Margaret, que é a Branca de Neve, no caso. Porque na primeira temporada, a maioria dela, os personagens não lembram quem são. Assim, eles estão inseridos nesse novo contexto, no mundo real, e cada um tem um novo nome, uma nova vida. E a Mary Margaret me irritava muito. Primeiro, porque ela gostava do príncipe, né? E
sei lá, ela não tinha nenhuma ação, ela não, sabe? Sei lá, ela me irritava muito, ela era muito zen, muito certinha e ao mesmo tempo um pouco chata. Aí depois que ela lembra que ela é a Branca de Neve, aí fica bem mais legal. Mas assim, a Mary Margaret, nesse período em que ela não lembra quem ela é, na primeira temporada principalmente, ela é muito parada, sabe? E sei lá, isso me irritava um pouco, mas não é que eu não goste dela, eu não gosto dela nessa fase. Porque aí depois que ela lembra quem ela é e tudo mais, fica bem mais legal, porque ela fica bem mais ativa, mais heroína mesmo, que é bem legal e diferente do desenho, assim, porque Branca de Neve não é nada heroína do desenho e tudo mais. Enfim, é a personagem que eu me lembro, assim, que me dá um pouquinho de raiva dela por causa disso. Não que eu não goste da personagem, eu gosto, mas ela me irrita um pouco por causa disso, porque nesse período que ela não sabe que ela acha que é Mary Margaret, aquela professorinha, aí ela é chata, ela irrita e ela tá apaixonada pelo príncipe que é lindo e ela não faz nada e isso me irrita profundamente. Enfim, gente, foram essas as 8 perguntinhas da tag séries. Não pede pra taguear ninguém, mas eu vou taguear de novo a minha amiga Ana. Ela está tagueada novamente pra responder essa série. Eu sei que ela gosta, assim, ela não é tão fanática por séries quanto eu, mas seria uma tag ou tag legal pra você responder também, tá bom? E quem quiser responder aqui em forma de comentário, pode responder também, que é bem legal essa nossa interação. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir as redes sociais que estão sempre aqui no box de informações e curtir o vídeo, se inscrever no canal, tudo isso é bem legal, porque a gente vai tá sempre conversando e quando você se inscreve você não perde nenhum dos meus vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!